Meu pai e os irmãos mais velhos começaram a derrubar o mato para fazer as lavouras. E foi começado a vida nova aqui no lugar novo, que era puro mato. E depois, decorrido 4 anos e meio que nós estávamos morando aí, o pai faleceu e nós ficamos aí, uma tropa de criançada, passando muitas dificuldades, que não tínhamos recursos. E dali eu, quando foi crescendo um pouco, estudei um pouquinho que deu e depois trabalhei em diversos empregos, no moinho e na lavoura mesmo, até que a gente ficou mais grande. Depois de todos esses anos vividos em Alto Alegre, como o senhor vê Alto Alegre hoje? Bom, para mim até é uma satisfação em poder atender essa pergunta, porque eu tenho vivido desde o começo do Alto Alegre, que foi criado com muita dificuldade por ser fora de mão aqui, fora das estradas principais, mas graças a Deus, com o esforço de toda a comunidade, e nós acompanhamos passo a passo e ficamos até orgulhosos de chegar no ponto que hoje estamos, de ter criado o município de Alto Alegre. No início da colonização, a agricultura era rudimentar. Plantava-se para a subsistência o feijão, o milho, a mandioca e a batata doce. A terra era preparada com arado puxado a bois. A semeadura era feita manualmente ou com máquinas manuais. O combate às formigas era feito com máquina de foles à base de fumaça. A colheita era feita com o uso da foice e os produtos transportados em cargueiros e posteriormente em carroças puxadas a bois. Para a trilhagem dos produtos, usava-se o manguá, casco de cavalo e posteriormente a trilhadeira. A pecuária era uma atividade de grande importância desde o início da colonização. Era utilizada para o transporte de produtos, implementos agrícolas, transporte de pessoas, produção de leite e de queijo. A abundância de água permitia a instalação de monjolos, que eram utilizados para descascar o arroz e fabricar erva mate. Existiam também muitos alambiques caseiros, onde era produzida a cachaça de ótima qualidade. A industrialização da cana-de-açúcar era feita através de engenhos movidos a tração animal, onde eram fabricados o melado e a chimia. Por volta de 1935, instalou-se no Faxinal a primeira serraria, de propriedade de Fioravante Panhussati e outros. Em São José foi instalada outra, de Domingos e Antônio Pedrassani e Guilherme Rota, sendo esta atividade econômica uma das principais fontes de renda e comércio da localidade. Após serrada, a madeira era transportada a Porto Alegre pelo Rio Jacuí através de balsas. Inicialmente, o comércio era feito numa pequena bodega do senhor Fioravante Panhussati, após ampliada para armazém. Seguiu-se a instalação de uma loja de porte maior, de propriedade de Pisato Limitada, mais tarde adquirida por Ângelo Cornelli e Irmãos. Simultaneamente, instalou-se outra loja, de propriedade de Antônio Pedrassani e Ricieri Morgan. Quando Alto Alegre era apenas faxinal,
iniciava a vida em comunidade, os primeiros imigrantes sentiram a necessidade de instrução. Como não havia escolas nem muitas crianças, o senhor João Leonel dos Santos, já morador do lugar, passou a ser o primeiro professor, ensinando em casa algumas crianças da vizinhança. Segundo informações, foram também professores Felício Panhussati e Orestes Trindade. A escola funcionou primeiramente em casa particular e depois na igreja. Em 1934, os moradores construíram a primeira escola. Outra pessoa que muito colaborou para a educação em Alto Alegre, na época faxinal, foi a dona Ângela Batistella, que durante 20 anos lecionou na localidade de Santa Terezinha. E hoje nós estamos aqui na escola, em Santa Terezinha, onde a dona Ângela encerrou o seu trabalho profissional quando se aposentou. E é com ela que vamos conversar para saber inicialmente como era a escola naquela época. Olha, primeiramente lecionei na igreja. Depois, posso dizer, 3 anos. Foi feito, então, a construção do novo prédio, ao lado da igreja, né? Nesse novo prédio, dona Ângela, como é que eram as instalações, os bancos, que material a senhora usava para dar as aulas? Olha, os bancos eram colocados assim, com lugares de 4 a 5 alunos. Mas naquele tempo usava-se tinteiro, não havia essas canetas. Bom, então eu trabalhava assim. Na entrada, quando eu chegava, quer saber, né? Então, primeiramente, eu formava a fila dos alunos. Depois a entrada, então, você saudava aos alunos com a professora, e depois, então, o começo era uma reza. Depois, então, eu começava os trabalhos corrigindo os temas, que eles me traziam os temas da casa, né, que eu mandava em casa fazer. Todos os dias eles ganhavam. Todas as manhãs ou à tarde, eles me traziam de volta para mim poder corrigir. Mas naquele tempo era com um negócio de pedra, tal de pedra, com pena, sabe? Depois, futuramente, então, veio os cadernos. Então, lá foi sempre com os cadernos, não mais pedra, tirado fora tudo. E o interesse dos alunos naquela época, como é que era? Era bom, bem aplicados. Compareciam sempre ou faltavam aulas? Compareciam. Algum aluno que a senhora lembra que se destacou, que tenha se destacado dos demais? O Albino Coraça Neto, que hoje é deputado do Paraná. O Eloy Coraça, filho do seu Albino, também Coraça, que hoje trabalha em Brasília. Quem também colaborou com o ensino na época foi o senhor Otávio Bertol. E para sabermos como era o ensino naquela época, vamos conversar agora com o professor Otávio Bertol, perguntando-lhe inicialmente em que escola o senhor lecionava. Eu lecionei aqui em Alto Alegre, na escola José Plácido de Castro, no tempo que era município de Soledade. Em que período, professor, o senhor lecionou nessa escola? Eu lecionei a partir de julho de 1946 a novembro de 1955. E como era o ensino naquela época? O ensino naquela época era simples e rígido, como se diz, que exigia bastante do professor também, lecionando 4 classes, primeira a 4ª classe, num só turno e num só horário. Qual era o material didático que os professores e os alunos utilizavam no ensino daquela época? Ora, para primeiros a iniciação dos alunos, usava-se a lousa. O professor escrevia as primeiras letras em cima, o ABC, por exemplo.
E depois os alunos iam copiando embaixo na lousa. E livros didáticos? Dispunham de vários ou como é que era? Os livros, tinha o primeiro livro, que era composto por letras bem grandes, bem legíveis, e praticamente era a iniciação só do ABC, como se dizia antigamente, o alfabeto. Depois que passava aquele primeiro livro, primeiros galopes, como se dizia, então passava-se para o segundo livro, e depois o terceiro livro, o quarto livro, e depois que tinha passado esses livros, então passava-se para o manuscrito, esse livro que era considerado o quinto livro. Então, quando o aluno tinha passado todos aqueles outros livros, passava para esse aqui. E o comportamento dos alunos, como é que era? Eram obedientes? A disciplina, como é que funcionava? A disciplina tinha que ser bastante rígida, já por constar de uma turma grande, numa mesma sala, então tinha que ser um pouco rigorosa a disciplina. Então, naquela época, se usava a vara de marmelo e o castigo de joelhos, que quando o aluno, a infração dele não era tão forte, então ele ia de joelhos aí perto do professor, na frente do professor, e quando a falta fosse mais grave, então ele era mandado na porta da frente da escola, ajoelhado, virado para a rua. Professor Otávio, esse livro grande que o senhor tem aí na sua frente, para que era utilizado? Este livro aqui era utilizado para a matrícula dos alunos, que aqui nós podemos constatar a matrícula do primeiro ano que eu lecionei, em 1946, que era composta por 46 matrículas. E os exames de final de ano, como é que era? O aluno passava ano por ano ou era diferente a forma dele avançar nos estudos? Era diferente. Naquela época, o aluno que se destacasse, que tivesse boa ideia, ele, às vezes, no mesmo ano, passava o primeiro ano e o segundo ano, até terceiro, conforme. Quem decidia se ele passava um ano, 2 ou 3, era somente o professor ou era uma outra forma? Tinha sempre uma comissão. Aqui na nossa região, sempre era o presidente dessa comissão, nomeado pela Prefeitura de Soledade, era o antigo líder da nossa região, que se chamava-se Jorge Sauer. Então, ele era o presidente da comissão e ele nomeava outros elementos, mais 3 elementos, e faziam os exames nas escolas, conforme eu até tenho uma cópia de uma ata que foi feita na minha escola. Então, ali eles viam quem era o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Faziam, e era nomeado primeiro, segundo e terceiro lugar. Como era visto o professor na comunidade naquela época? O professor naquela época era bastante valorizado. Comparando com hoje, era muito valorizado, sempre pessoa respeitada e convidada para todas as solenidades que houvesse na região, o professor era convidado. Por último, professor Otávio, alguns alunos que se destacaram, que o senhor recorda? Durante o período que eu lecionei, de quase 10 anos, eu teve 2 alunos que se destacaram, embora que muitos outros também foram bem, que tenho a felicidade de dizer que todos os alunos que estiveram na minha escola aprenderam alguma coisa. Inclusive, hoje tem gente formada, que foi os primeiros números foi eu que ensinei, estão formados hoje, tem até deputados, professores, secretários de ministério, que foram meus alunos. Mas os alunos que mais se destacaram na época foi Domingos Rota e Vale Ticker. Por ocasião da inauguração da escola, em 28 de julho de 1934, compareceram o intendente Francisco Miller Fortes e outras autoridades do município-mãe, que era Soledade, os quais
presenciando uma festa muito animada e alegre, num local alto e aprazível, sugeriram que o nome da localidade passasse a ser Alto Alegre, o que foi aceito pelos moradores. Os imigrantes italianos caracterizam-se por sua fé e religiosidade. Por esta razão, sentiram necessidade de construir uma capela, o que foi feito em 1930, tendo como padroeiro São Marcos. O capelão da igreja era o senhor Pedro Favetti. Por volta de 1938, foi construída uma igreja maior para atender o número crescente de moradores que aqui chegavam, a qual tornou-se o principal local de reuniões dos habitantes de Alto Alegre. As tradicionais famílias italianas ainda conservam os costumes herdados de seus antepassados. Cultivam parreirais e constroem casas com porão, especialmente para guardar o vinho em pipas, o salame e o queijo caseiro. De origem italiana, conservam ainda a comida típica, como polenta, macarrão, radice, fortaia, queijo, escudiguim e o vinho caseiro, sempre presentes na tradicional janta, onde toda a família se reúne. Nos encontros de italianos, é comum o jogo de mora, onde prevalece a agilidade e o raciocínio rápido. Como lazer, os italianos também praticam o jogo de cartas, que servia para passar o tempo em casa e que também os reunia aos domingos